Luffy Suede Ayaulela Nema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero esclarecer pontos cognitivos nesse campo nosso intelectual, espiritual, psicologicamente. Então, dentro dessa incógnita cognitiva, que muitos, às vezes, não têm a compreensão positiva do que são os percalços dentro dessas lutas, mas a definição teológica é a que eu vou esclarecer como neurologista, psicanalista holístico, infectologista espiritual, e dentro dessa minha área teológica, eu vou usar o livro de Romanos, o capítulo 9, vou começar no capítulo 8, perdão, para falar sobre a liberdade e a graça de Deus e essa condição, considerando essa graça renovada. E aqui diz no capítulo 8, o versículo 30, nos diz assim: aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, aos que justificou, a este também glorificou. E aí que está a forma incognitiva que eu quero esclarecer, que muitas vezes não entende dos pontos que partem essas lutas conflitantes a nosso respeito, nesse campo intelectual, espiritual, eu posso falar social, financeiro, psicológico. E aí é que está a incógnita. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que muitos ficam nesse conflito. Quem será contra nós? Aí é que vem os esclarecimentos bíblicos que eu estarei expressando dentro de pontos que para muitos é cognitivo. Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. A recompensa, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem intentará acusação? Essa parte incognitiva que eles ficam. Que diremos, pois, essa coisa, que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E aí é que está, quem condenará? Pois Cristo é quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, é o nosso advogado celestial. E aí é que muitos talvez não entendam que não é de nossa parte, que nós somos fragilizados, nos tornamos egoístas, interesseiros, arrogantes. E aí vem o esclarecimento: quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem os pontos cognitivos: a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí vem a exemplificação, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como diz o Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, fica essas coisas esclarecedora
que ainda que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem tentará acusação? Mas vamos dar esclarecimento dessa condição teológica que é exemplar do que fica essas situações cognitivas para aqueles que não estão dentro dessa exortação de conservação à liberdade cristã. E no capítulo 5 de Gálatas, nos faz a referência. Então, estaremos dando esclarecimento nesse livro de Gálatas, para você ter o entendimento, capítulo 5 e o 6, alguns versículos aqui, para você entender. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a metermos debaixo de jugo da servidão. Aí tem um esclarecimento. Eis que eu, Paulo, vos digo, vos deixarei circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Ele nos trouxe para esse ponto, ele que nos justifica. E aí é que está. É de novo protesto a todos os homens que, debaixo dessa circuncidade, o que está obrigado a guardar toda a lei. É essa aliança desse pacto. Separado estáis de Cristo, vós estáis justificado pela lei da graça, tendo caído. Bom, para você entender, diz o versículo 10, ou melhor, o versículo 9, aí é que está a acusação, quem tentará. Diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas ele fala aqui, perdão, confio de vós no Senhor, de que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquietar, seja ele quem sofrerá a condenação. Aí você vai entender por que tem as condições cognitivas que nós ficamos, quem tentará acusação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí é que está aqui, dentro desse capítulo 5, o versículo 16 em diante, digo, porém, vós andais em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Uma das guerras emotivas são essa, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esta se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Jesus mesmo disse que a carne é fraca, o espírito é forte, mas não estão preparados. Mas aí é que está, mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo dessa lei do mal, da morte física, intelectual, espiritual, socialmente falando, porque a carne, as obras da carne são manifestas, né? Essa acusação cognitiva que eu estava falando, as quais são prostituição, que há várias formas, e as impurezas, dentro dessa condição lascívia, que às vezes essa luxúria, essa sensibilidade, que é essa idolatria, que às vezes do egoísmo, que se torna essa feitiçaria, esse domínio encantador. Aí traz as inimizades, que traz a porfia, né? Dentro dessa situação, dentro dessas inimizades,
da porfia, dessas emulação. Aí entra a condição que eu sempre falo, que a língua não se converte, mas a mente a gente doutrina, a ira, a peleja, dissensões, heresia, são esses desejos da emulações, nossa, que causa ira, peleja, dissensões, heresia. Então, Jesus ele deu o exemplo de sermos tardios no falar, rápido no pensar, é justamente para não termos inveja, causar homicídio nesse campo intelectual, espiritual, até mesmo agressividade física, né? A bebedice, a glutonaria. Eu posso exemplificar que às vezes não é o que tomamos pela boca. O próprio Cristo disse, no que condena, não é o que entra, é o que sai. É o que eu estou falando, dentro dessa lascívia, dessa luxúria, dessa sensibilidade, dessa emulação nossa, que são esses desejos, né? Que causa essas invejas, esse homicídio, essa bebedice aí, que a bebida aí é conforme nós lemos anteriormente, que um pouco de fermento leveda a toda a massa. Então ela entra pelo ouvido, essa glutonaria de coisas semelhantes, que acerca das quais ele nos declara, como antes disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí é que está a exemplificação. Os frutos do Espírito é a caridade, que significa o amor. É ter esse prazer, que é o gozo, que significa essa paz dentro dessa longanimidade, mantendo essa benignidade, que é essa bondade dessa fé nossa, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, ainda que não vemos, e nos mantém nessa mansidão, dessa temperança, como diz o Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Bom, aí é que está a resistência. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as paixões e as concupiscências. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não sejamos, aí é que está, cobiçosos, vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Por quê? Dentro desse capítulo 6, explica essa condição que às vezes alguns ficam dentro dessa parte cognitiva. Porque se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um prove a sua própria obra e terá a glória em si mesmo, e não no outro. Porque cada um, ou cada qual de nós, levará a sua própria carga. E aí é que está. O que é instruído na palavra, reparta de todos os bens com aquele que o instruiu. E não devemos errar, porque Deus não se deixa se escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção, mas o que semeia no espírito, ele ceifará a vida eterna. E aí é que vem o alerta, para não ficarmos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É essa condição da estrutura que nós devemos manter. Aí, para você entender o livro de Efésios, nos esclarece melhor, para a gente ter essa base que nós devemos entender como estarmos
preparados, doutrinados, para não deixarmos ficar vulneráveis. Então a restrição específica é essa. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor, no seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nesses lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dias mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estar firme, cingindo nossos lombos, é com a verdade, que é essa couraça da vestidura da justiça que teremos. Ainda que quem intentará acusação, se Deus é por nós, ainda que quem será contra nós, como está esclarecendo aqui, é o dever de calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Ainda que somos conflitados, somos afrontados, e devemos tomar, sobretudo, esse escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é essa defesa de tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa defesa, e temos que orar em todo o tempo, em oração e súplica, e vigiar nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não sermos egoístas, não sermos arrogantes. Então, os pontos que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós lemos que cada um prove a sua própria obra e terá a glória em si mesmo e não no outro, né? Conforme falamos, o que é instruído na palavra. Porque o que semeia da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, que é essa promessa celestial. Então, por quê? É o que predestinou e também nos chamou, e a este justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Que todos nós teremos que comparecer ao tribunal celestial naquele grande dia. Então, que fique esse esclarecimento, que quando alguns ficam dentro dessa incógnita, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Devemos confiar nele, sim, mas devemos ter a nossa própria estrutura de equilíbrio. Porque ainda que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem nos justifica quando estamos dentro desse padrão de seguir os mandamentos de Cristo. Aí quem nos separará do amor de Cristo? Cristo não vai deixar de nos amar. É aí que está, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A exemplificação aqui de quem tentará acusação, quem virar contra nós nessas lutas, o primeiro passo que você entendeu não vai ser a separação do amor de Deus em Cristo contra nós, as tribulações que trazem angústia, ou perseguição, ou fome, dentro dessa parte intelectual, emocional ou física, que é essa nudez que deixa vulnerável desse perigo. Ou até mesmo o perigo desses ataques, conforme nós lemos no livro de Efésios, para estar preparado contra essa espada
que vem nos atacar. E a defesa é a nossa estrutura. O que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. É por isso que temos que tomar essa condição exemplar da resistência. Porque é o que nós falamos, mas a cada um provará a sua própria obra. Cada um receberá aquilo que tem semeado. E aí é que está. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as principados e potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero finalizar deixando bem nítido o esclarecimento de quem, com experiência, que tinha essa motivação arrogante, e quando o próprio Cristo disse que todos trairiam a ele, que todos seriam afetados, mas Pedro, ele diz, não, eu estou pronto, todos me trairão. Não, pode todos te traírem, mas eu permanecerei firme, não me deixarei dominar. Mas no capítulo de Lucas, quando ele dá, no capítulo 22, quando ele dá essa exemplificação, ele dá uma exortação a Pedro para ele ter essa estrutura e não ficar dentro da arrogância, que a nossa soberba é a nossa autonomia para o erro, né? E não é dentro dessa finalidade que Deus quer que nós permanecemos, mas na simplicidade de obedecer, né? E ele diz que o mal pediu para cirandar ele por 3 vezes e ele rogou ao Pai para que ele não enfraquecesse nessa fé, mas ficasse fortalecido. E disse aqui a palavra no capítulo 22, e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar, provar, são as provações, são o que nós lemos lá, o que nos separará do amor de Cristo. Né? A perseguição, a nudez, a espada, o perigo, os anjos. Então, mas eu roguei o Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mas ele só teve esse amadurecimento depois da negatividade dele, quando no Getsemane, Cristo foi levado e ele de longe caminhava, e quando o interrogaram, tu és um dos discípulos, tu fala como ele, tu conhece ele, e ele nega por 3 vezes. E aí você vai entender em 1 de Pedro 5, quando ele faz o esclarecimento, já dentro desse amadurecimento, que é o dever nosso, da nossa estrutura, da vigilância, do proceder, para atuarmos, agirmos. É o que Paulo se referiu em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, né? Então, é aí que está essa condição que nós devemos nos fortalecer. 1 de Pedro 5, o versículo 6, diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que seu tempo ele vos exalte.
Aí é que está. Se livrar da arrogância, que é a obra da carne e os frutos do Espírito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aprender a ter a confiança que ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aí o esclarecimento dele é com maturidade, que agora, com experiência própria, ele se deixou se dominar, mas ele agora tem essa condição dessa liberdade, desse legado para ensinar esse aprendizado, porque eu sempre digo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. E aí ele manda: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí a estabilidade é o que ele nos diz, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, essa exemplificação bíblica dessa cognição que eu estou falando, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, que é o capítulo 10 de João, a parte A, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É o que está aqui, para sermos sóbrios, vigilantes, vigiar, porque o diabo é o nosso adversário, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar psicologicamente e fisicamente. Tem 3 estágios tripsiológicos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então existe a ação, a manifestação e a possessão, que é o domínio próprio. Como ficar firme? É o que eu li da exemplificação, da orientação do livro de Efésios, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, fortalecendo no Senhor, para a gente ter essa força no seu poder e revestindo de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Mas que fica esse esclarecimento, quem intenta a acusação contra os escolhidos de Deus, quem nos condena, mas quem nos justifica é Cristo, porque aquele que crê nele e for batizado será salvo. Quem não crê fica nessa vulnerabilidade psicológica, emocional, sentimental, desestrutural. É por isso que eu afirmo que Lefe é suede ayalela mesma, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz, que essa mensagem possa te dar um entendimento de não ficar zumbiologicamente escravizado nessa indagação cognitiva da intentação da condenação. Quem intentará? O que diremos, pois essas coisas, se Deus é por nós? Deus é por nós quando obedecemos a Ele, não sermos rebeldes. Amém? Que Deus nos abençoe.